Existe apenas uma única consciência primordial. É a origem de todas as religiões existentes. Não há muitos deuses, há apenas um. É a origem de todas as religiões, a consciência primordial, a inteligência primeira. Este holograma do qual nossa supraconsciência é holística. O que acontece é que, segundo a idiosincrasia dos diversos povos, cada um interpreta e estrutura a maneira de contactar com esta consciência primeira através de uma religião com umas tendências, uns princípios, uns conceitos próprios da sua idiosincrasia. E é assim que surge. Então, o catolicismo para nós, ele é Deus, para os judeus, ele é Jeová, para os maometanos. Então, ele é Alá. Ou seja, cada um tem sua própria maneira de se expressar e merece todo o respeito. A única coisa que não se pode aceitar é que qualquer manifestação religiosa que queira expressar ou que seja o meio para nos comunicarmos com a consciência primeira, adote atitudes negativas, destrutivas, com invejas, com destruições, com mortes, porque a consciência primordial é empatia, é altruísmo, é bondade, é amor, é beleza. Foi documentado que a maioria das pessoas com EQM perde o medo da morte e uma porcentagem muito pequena desenvolve a ansiedade, principalmente aquelas que tiveram uma experiência muito negativa. A que você acha que se deve essa diferença? Existem descrições de experiências de quase-morte que são classificadas como aterrorizantes ou demoníacas. São situações, são vivências que, totalmente ao contrário das habituais, e que, como sabemos, as habituais são prazerosas, são amorosas. Os doentes estão numa situação tremendamente harmoniosa, cheias de amor, de paz e felicidade. Mas há algumas que é tudo o contrário, têm vivências que se chamam aterrorizantes ou demoníacas. Passam muito mal, com autêntico pânico e medo. Eu não tenho experiência, não tenho nenhum caso desse tipo de experiências próximas da morte. O que sei é o que li na biografia. A incidência é baixa, está abaixo dos 10%. Há investigadores que têm experiência. São pacientes que passam por momentos muito difíceis e, acima de tudo, é preciso controlá-los muito e dar-lhes muito apoio do ponto de vista psicológico e até psiquiátrico, uma vez recuperados. Estes doentes realmente passam por momentos muito difíceis porque se lembram. Uma das características da experiência de quase-morte é que eles se lembram disso por toda a vida, de todas as vivências. Inclusive, temos visto que, com o passar do tempo, a experiência de quase-morte ainda está mais presente, está mais viva em suas mentes. O mesmo acontece nestas experiências aterrorizantes. Estes pacientes têm presentes estas vivências aterrorizantes e sofrem muito. Por isso, são pacientes que devem ser muito bem compreendidos, ter conhecimento destas formas francamente incômodas e desagradáveis e ajudá-los psicologicamente. Não se sabe exatamente a causa, a etiologia destas experiências de quase morte aterrorizantes. Parece que existe uma certa relação com pessoas que levam uma vida bastante tormentosa, uma vida, digamos, com um grande egocentrismo e com uma dinâmica vital muito negativa, ou seja, muito egoísta, prejudicando e praticando ações muito negativas sobre todos os outros. Acredita que a divulgação das EQM possa ajudar a desenvolver uma nova forma de espiritualidade ou filosofia de vida mais universal? Totalmente convencido estou. Estou sim completamente convencido e este é o grande esforço que faço. E é o que realmente pretendo com a minha mensagem. O despertar de consciências para que possa aflorar a nossa autêntica identidade como seres humanos, que é a nossa supraconsciência. Isso muda completamente a nossa dinâmica vital. Lembremos que a supraconsciência fundamenta a sua dinâmica nos arquétipos descritos por Platão, Kant e Jung. E esses arquétipos, que são normas universais e gerais que regem a conduta de toda a humanidade e que se fundamentam numa dinâmica muito positiva, sobretudo com empatia, altruísmo, bondade, justiça, beleza e amor. Isto, logicamente, no momento em que o número de supraconsciências aumentar na humanidade, logicamente mudará a cobiça e a inveja pela generosidade. Mudará a dinâmica do nosso planeta. E quando a massa for muito grande, eu penso, ainda que seja talvez muito otimista, que a Terra será o céu, será uma autêntica maravilha. Portanto, quanto mais pessoas agirem de acordo, conhecerem e agirem de acordo, a sua supraconsciência
transformará a ganância em generosidade e a dinâmica e a relação entre o ser humano, os seres humanos, será totalmente distinta. Acredita que no futuro será possível provar cientificamente a existência da consciência além da morte? É evidente que a nossa supraconsciência, o nosso valor transcendente, aquilo que é mais importante no ser humano, que se manifesta não apenas nas experiências de quase morte. Há outras manifestações transcendentes próprias da supraconsciência, como é o caso da telepatia, precognição, vivências místicas, psicoquinesia e as vivências dos moribundos. No entanto, as que em profundidade são as experiências de quase morte. Temos provas objetivas, certificadas da sua existência, da sua manifestação. Poderemos, de uma maneira mais científica, mais profunda ainda, conseguir demonstrar a existência da nossa supraconsciência, da nossa realidade transcendente. Evidentemente, ao nos introduzirmos no campo energético, como é a biologia quântica, já, por exemplo, podemos aceitar que há uma série de fenómenos que, com o método científico, não explicamos. E sim, os explicamos com uma visão energética que nos aproxima mais da transcendência do ser humano. Outra prova evidente da manifestação energética do ser humano é a detecção, que já comentamos em alguma ocasião, do campo biofotônico do ser humano, que hoje em dia já pode ser fotografado com a câmara de Kirlian. Já está sendo utilizado, inclusive em clínica humana, para que possamos ampliar nosso conhecimento e a interpretação do campo biofotônico, no que diz respeito ao estado físico e anímico da pessoa. Com o tempo seremos capazes de captar ou detectar energias ainda mais sutis que neste momento escapam à nossa capacidade de objetivação? É possível. Eu acredito que sim, que é uma possibilidade. E, logicamente, quanto mais capacidade nós tivermos para detectar energias mais sutis, mais nos aproximaremos dessa energia que persiste, que tem continuidade fora do cérebro, que chamamos de supraconsciência, que é a nossa autêntica identidade e que faz parte da consciência primeira. Eu penso que é possível. Como você definiria o equilíbrio entre a ciência e a espiritualidade em sua vida? Ciência e espiritualidade. A ciência nos concede a capacidade de compreender e nos oferece o conhecimento aprofundado sobre o nosso ambiente, sobre a verdadeira natureza da realidade que nos cerca. E ele faz isso através da observação e da experimentação, que nos permite conhecer as leis que regem a natureza e as podemos reproduzir experimentalmente. Estes são os princípios que são considerados fundamentais da ciência. A espiritualidade, por sua vez, é um fenómeno de natureza transcendente que, evidentemente, não podemos demonstrar por meio de uma ontologia puramente materialista. Por conseguinte, a forma de poder justificá-la ou demonstrar sua existência é através de suas manifestações, como as experiências de quase morte e as manifestações clínicas que ela condiciona. Nós nos aproximamos do seu conhecimento ao introduzir o conceito de biologia quântica, o que é possível graças à interpretação energética do universo. Mas, evidentemente, estes são dois aspectos completamente distintos. A ciência é, de fato, algo que pode ser objetivado, algo de natureza macroscópica, algo que conseguimos demonstrar e reproduzir experimentalmente no laboratório, obtendo sempre os mesmos resultados. A espiritualidade, o que transcende, é algo que vem de dentro, é uma visão interna que temos em direção ao nosso próprio eu interior para descobrir nossa autêntica identidade e que se manifesta com uma necessidade imperiosa de voltar à sua origem, à consciência primeira, que logicamente não podemos neste momento demonstrá-la, objetivá-la de uma maneira similar a como fazemos com o método científico. Nós podemos avaliá-la, repito, apenas pelas suas consequências ou suas manifestações clínicas. Acha que a ciência é limitada pelo seu próprio método para explorar fenómenos como a consciência não local? Totalmente, porque a ciência se fundamenta em algo que é objetivo, algo que é real, algo que é demonstrável. Assim, sobre uma ontologia materialista, tudo o que não for objetivável, o conceito de objetivável já foi introduzido por Aristóteles, ou seja, algo que podemos ver e tocar e que através da observação, do raciocínio e da experimentação demonstramos que é verdade e conhecemos as leis fundamentais da própria natureza. Mas tudo isso, logicamente, nos centra e nos limita apenas no campo do objetivável, do material. Tudo o que for transcendente ou mesmo anímico, por exemplo, todas as atividades mentais, como as emoções, os sentimentos, os pensamentos,
a consciência, a memória e assim por diante, que não possuem um substrato material, a ciência não consegue demonstrar isso. O próprio Descartes já disse que o método científico devia dedicar-se única e exclusivamente ao material objetivável e deixar as atividades da mente que não são objetiváveis a outras disciplinas como a filosofia, a religião, a metafísica. Portanto, são de facto duas disciplinas completamente distintas. Umas que nos direcionam para a transcendência, para a espiritualidade e outras, por sua vez, para o universo material e científico. Portanto, este universo material e científico impõe limites estritos à atividade, à própria dinâmica do método científico. Então, é possível integrar ciência e a espiritualidade sem que uma invalide a outra? Absolutamente. A única coisa que muda é a visão. A ciência estuda e observa o universo macroscópico, aquele que é real, objetivável, aquele que se fundamenta numa ontologia materialista. O espiritual, aquilo que é transcendente, é, na verdade, o mundo microscópico, aquele que se dedica ao estudo da mecânica quântica das partículas subatómicas, tanto os seus efeitos quanto as suas interações. E, no fundo, chegamos ao elemento estrutural básico do universo, que é a energia. Mas se nós pararmos para raciocinar um pouco, nós iremos perceber que qualquer tipo de objeto que seja macroscópico, se nós formos nos aprofundar em sua estrutura mais íntima, no final das contas, inevitavelmente, chegaremos ao nível do átomo. A situação é a mesma, um deles com uma perspectiva macroscópica e o outro com uma visão microscópica. Isso encontra seu análogo numa partícula material quando observamos o macroscópico e numa onda de energia quando a visão é microscópica. Sendo assim, tanto o mundo macroscópico da ciência quanto o microscópico da mecânica quântica se complementam de forma perfeita. É como estudar o universo, um macroscopicamente e o outro microscopicamente. Que implicações filosóficas possui aceitar que existe uma consciência não local independente do cérebro? A consciência filosófica é realmente muito profunda. A gente percebe que a nossa mente é bastante permissiva. Aquilo que realmente é produtivo é a nossa supraconsciência. Nossa mente, podemos compará-la a uma interface, a um aparelho de televisão, um intermediário entre o nosso corpo que se manifesta, que se expressa através dos nossos órgãos sensitivos e sensoriais, nossa dimensão humana, que é tridimensional, mas a nossa realidade, aquela que realmente decide e condiciona, é a supraconsciência, que é a nossa espiritualidade, a nossa transcendência. Nossa mente é um intermédio, uma interface. Não. O aparelho de televisão recebe uma informação de ondas eletromagnéticas e as traduz em imagem e som. O mesmo faz a nossa mente. Por isso, do ponto de vista filosófico, quando compreendemos esta realidade, que a nossa mente é uma interface, mas nossa autêntica identidade é a supraconsciência, a produtiva, então nos damos conta de que a nossa dimensão humana é, por um período de tempo limitado, esta realidade, a nossa autêntica supraconsciência, se introduz dentro de um traje, um vestido, um estojo, que é o nosso corpo, matéria emprestada pelo universo, para realizar o seu caminho na dimensão humana. E uma vez que tenha realizado o seu caminho na dimensão humana, entrega novamente o corpo ao universo e ela perdura eternamente em outra dimensão. Como você lida com as críticas de quem acha que a consciência pós-morte é só um consolo psicológico? Eu realmente agradeço esta pergunta. Muitas vezes, e eu repetirei sempre, minha formação como médico está totalmente fundamentada em um método científico que eu posso demonstrar e objetivar. Eu tenho estudado as experiências de quase morte porque me chamaram a atenção, porque não conseguia justificá-las e explicá-las através do método científico. Aprofundando nelas, eu me aprofundo em campos muito específicos da mecânica quântica. Eu não sou físico teórico, mas lendo os princípios e as leis, eles demonstram que o elemento estrutural mais básico é a energia e que existem alguns princípios na física teórica e na mecânica quântica que possuem um paralelismo com as vivências que os doentes explicam e que, hoje em dia, os conceitos quânticos são perfeitamente aceitáveis dentro da biologia. É uma disciplina aceita, a biologia quântica. Então, quando eu expresso ou explico os resultados das minhas investigações e chego à conclusão de que a nossa autêntica identidade não é o corpo físico, mas sim a nossa supraconsciência, o nosso corpo é apenas permissivo. O princípio produtivo é a nossa supraconsciência. Logicamente, me deparo com oposição.
encontro oposição em diversas frentes e eu me deparo com oposição por parte dos cientistas, dos filósofos ocidentais e dos teólogos cristãos. Eu entendo, ou melhor, compreendo que o resultado das minhas investigações me leva inevitavelmente a apresentar um novo paradigma. Este novo paradigma, por sua própria natureza, significa que ele confronta e desafia situações que já estão profundamente estabelecidas, com uma concepção diferente. Então, é lógico que mudar de paradigma não é uma tarefa fácil. Dá trabalho. E eu tenho evidências claríssimas desta dificuldade de mudança de paradigma. Então, o que é perfeitamente lógico e humano é que aqueles que possuem um paradigma já determinado, naturalmente se oponham ao novo paradigma que eu possa apresentar-lhes. Não obstante, tenho que dizer que estou a ver mudanças bastante importantes. Se num primeiro momento eu não me atrevia a comentar estes resultados da nossa transcendência, da nossa verdadeira e real transcendência, atualmente devo dizer que no meio científico, dentro da Igreja, e vou dizer isso porque já é público, e já foi divulgado, e é de conhecimento público. Eu tive, a pedido de Sua Santidade, o Papa Francisco, uma reunião, uma audiência privada com ele para comentar precisamente os resultados das minhas experiências, os meus estudos sobre as experiências de quase morte. E o conselho dele, de maneira bem clara, foi: você deve continuar com a sua mensagem, que é muito importante, e vou orar para que você possa continuar. Tenho algo pendente, muito. Uma reunião também, uma audiência pessoal e muito especial com o Dalai Lama, muito próximo. Ou seja, estou percebendo que há uma abertura cada vez mais ampla em todos os meios. Nos meios científicos, filosóficos e nos teólogos cristãos. Mas, de qualquer maneira, ainda continua havendo, logicamente, e aceito perfeitamente, que haja pessoas que estejam contra o meu novo paradigma, porque isso implica desconstruir ou ir contra a sua visão. E então, se me permitem, gostaria de vos apresentar uma analogia que estou a viver neste momento. Mas o que eu tenho que lhes dizer é que isso não me prejudica. A meditação, uma das coisas mais importantes que me permitiu conhecer e desfrutar plenamente, é saber gerenciar muito bem as minhas emoções. E vou explicar-lhes um mito muito conhecido porque me sinto muito identificado perante as atitudes contrárias à minha mensagem. É o famoso mito das cavernas. Foi descrito por Platão há mais de 2000 anos. Platão fala de uns indivíduos que estavam dentro de uma caverna e a única coisa que conheciam eram as sombras que projetavam a luz dos fogos que tinham acendidos. O mundo deles eram as sombras. Um dia, Um desses indivíduos decidiu sair para fora da caverna. E ao sair da caverna, a primeira coisa que ele viu foi a luz. Ficou completamente surpreso. Que maravilha! Ele viu a luz e a luz lhe permitiu contemplar as maravilhas do nosso planeta. As árvores, as montanhas, os animais, os pássaros. Ele ficou completamente maravilhado com todas aquelas belezas que nunca tinha visto antes. E pensou: meu Deus, como estávamos enganados. Logicamente, o que ele pensou imediatamente disse: eu preciso voltar. E voltar à caverna para explicar às outras pessoas o que estamos perdendo, a imensa maravilha que existe fora da caverna. Entrou novamente na caverna e lhes explicou o que ele tinha visto. E a surpresa dele foi porque começaram a dizer-lhe que o que ele tinha visto eram sonhos, alucinações, que não era verdade. Ele insistia que isso era totalmente certo. Ao ver sua atitude tão ferrenhamente fixa em seus conceitos, começaram a ir contra ele, a considerá-lo como... porque o que ele pretendia era mudar o paradigma que tinham estabelecido. As pessoas só conheciam, viviam e aceitavam as sombras. Não conseguiam mudar o seu paradigma. Este é o paradigma da caverna de Platão. Posso garantir-vos que por vezes me sinto identificado. Quando falo da minha mensagem, vejo pessoas que me dão a mesma impressão que os indivíduos da caverna. Essa grande dificuldade em mudar o paradigma, porque há algo muito mais maravilhoso do que o que vemos aqui, o que nos proporciona o egocentrismo. Mas quando a gente contata com a sua supraconsciência, por experiência, posso dizer a vocês, se vê o mundo de uma forma diferente. Se vê o mundo como um verdadeiro milagre, como um verdadeiro presente, uma maravilha, e vê-se a divindade presente em cada um dos objetos. Muda totalmente a perspectiva de ver a vida como um presente, uma maravilha, a ver como a vida é condicionada pelo egocentrismo que leva ao niilismo e ao suicídio. Que mudança tão profunda, filosófica e conceptual.
Mudar este paradigma significa entrar numa maravilha. E já comentei em algumas ocasiões que os próprios pacientes que reanimei me disseram: você me fez uma má jogada ao me reanimar. Eu não queria voltar. É tão maravilhoso o plano astral da supraconsciência que eu não queria voltar e você vai e me reanima. O mesmo acontece a estes pacientes, a estas pessoas da caverna. Não fazem ideia do que estão a perder. Não sabem a maravilha que existe lá fora. Não têm a coragem de conseguir controlar o ego, perder o medo e sair para fora e ver a maravilha que existe lá fora. Ver a maravilha que temos dentro da nossa supraconsciência. Está disposto a reunir-se com alguma dessas pessoas que se opõem às suas teorias, doutor? Sim, totalmente de acordo. Não só estou completamente disposto a aprender, mas também profundamente agradecido por tudo o que me puderem ensinar. Já o disse uma vez e farei questão de o repetir muitas e muitas vezes. Estou certo de que muitas coisas que digo agora, que é o que a ciência me traz, terei de mudar no futuro com o avanço científico e, por conseguinte, conceitual. Não me custa nada. Já lhes disse que uma das coisas que aprendi com a meditação é a gerir muito bem as emoções. A mim, quando me demonstram algo, com toda a humildade, eu aceito. O que eu não aceito é a agressividade, a violência e a má educação. Isso eu não aceito de forma alguma. Falando de líderes religiosos, acabou de comunicar que se reuniu com Sua Santidade, o Papa Francisco, e que também se encontrará com o Dalai Lama. Está disposto a reunir-se com outros líderes religiosos, caso lhe seja solicitado? Totalmente. Este é um dos aspectos que conversamos com Sua Santidade. Sua Santidade, uma das coisas que comentamos, e ele disse que só existe uma consciência primordial. É a origem de todas as religiões. Não existem muitos deuses, existe apenas um. Ele é a origem de todas as religiões. A consciência primordial, a inteligência primeira. Este holograma do qual a nossa supraconsciência é holística. O que acontece é que, de acordo com a idiosincrasia dos diferentes povos, cada um deles interpreta e estrutura a forma de se conectar com essa consciência primordial por meio de uma religião que possui certas tendências, alguns princípios e conceitos que são próprios da sua idiosincrasia. E assim surge então o catolicismo. Para nós, ele é Deus, para os judeus é Jeová, para os muçulmanos, por sua vez, é Alá. Ou seja, cada uma tem a sua própria maneira de expressá-lo e merece todo o nosso respeito. A única coisa que não se pode aceitar é que qualquer manifestação religiosa que queira expressar, ou seja, o meio para nos comunicarmos com a consciência primeira, adote atitudes negativas, destrutivas, com invejas, destruições, mortes, porque a consciência primeira é empatia, altruísmo, bondade, amor, beleza.